Você sabia que Jean Harlow foi enterrada com seus travesseiros e James Dean foi enterrado com seus óculos de corrida? Não apenas esses, mas muitos outros famosos foram enterrados com coisas estranhas. Assista até o fim e você ficará surpreso ao ver as coisas que foram enterradas com seu famoso favorito. Número 24, Clayton Moore. Clayton Moore foi enterrado com sua máscara icônica e um conjunto de armas. As lembranças de Moore encapsulam o espírito de aventura do Oeste, celebrando sua duradoura lenda na tela e determinação inabalável, honrando seu legado verdadeiramente atemporal de fronteira. Número 23, George Burns. No número 23, George Burns, o célebre aficionado por charutos, descansa com 3 dos seus preciosos charutos. Sua homenagem final reflete uma paixão de toda a vida, simbolizando uma carreira repleta de humor e estilo, deixando um legado tão caloroso e duradouro quanto seus charutos favoritos. Número 22, Vinnie Paul. Número 22 apresenta Vinnie Paul, lembrado por sua presença de palco intensa e compromisso com a música rock. Enterrado em um caixão da Kiss, sua homenagem final ressoa com os fãs como um símbolo de energia bruta e irmandade. O item de descanso final de Vinnie Paul incorpora o espírito feroz do heavy metal, ligando sua influência musical eterna a um memorial que é tão marcante e incomum quanto suas performances icônicas. Número 21, Dimebag Darrell Abbott. Número 21 é dedicado a Dimebag Darrell Abbott, um verdadeiro ícone no mundo do heavy metal. Em uma homenagem notável e comovente, ele foi sepultado com a guitarra original preta e amarela de 1979 Charvel Bumblebee, de Eddie Van Halen, acomodada em um caixão Kiss, uma doação de Gene Simmons do Kiss. Esta combinação única de memorabilia do rock não só imortaliza seu legado musical, mas também destaca o impacto profundo que ele teve em fãs, colegas e em todo o reino do heavy metal, garantindo que seu espírito continue vivo em cada riff. Número 20, Sammy Davis Jr. No número 20, Sammy Davis Jr., um membro brilhante do Rat Pack, descansa em uma homenagem não convencional. Seu local de descanso final é nada menos que um Cadillac, firmemente selado em concreto, uma declaração ousada e simbólica que reflete sua personalidade maior do que a vida e seu gosto pelo dramático. Este memorial peculiar encapsula não apenas sua presença magnética no palco, mas também o espírito livre de sua era. O sepultamento único de Sammy Davis Jr. nos lembra que até os ícones mais glamurosos às vezes abraçam o incomum, deixando um legado de estilo ousado e audácia inesquecível, que continua a provocar conversas e admiração. Número 19, Gary Cooper. Número 19 homenageia Gary Cooper, a personificação do espírito cowboy americano, tanto dentro como fora das telas. Conhecido por seu charme rústico e presença estoica, Cooper foi sepultado com seu querido chapéu Stetson, um símbolo da fronteira ocidental e sua profunda ligação com a América rural. Este objeto pessoal não apenas relembra seus célebres papéis no cinema, mas também reflete sua paixão, fora das telas pela vida, nas planícies abertas. A homenagem final a Gary Cooper é uma lembrança comovente de seu legado como um homem que uniu o mito de Hollywood a valores americanos genuínos e sinceros, deixando uma marca indelével no panorama cultural. Sua imagem duradoura continua a inspirar gerações, evocando o espírito eterno de aventura e honra em cada história do Oeste contada. Número 18, Joan Crawford. No número 18, destacamos Joan Crawford, uma verdadeira ícone de Hollywood, conhecida por sua transformação e reinvenção. Seu token de descanso final, um querido colar de pérolas dado por seu quarto marido, Alfred Steele, simboliza não apenas sua persona elegante, mas também sua jornada de dificuldades para o estrelato. As pérolas luminosas representam a beleza e a resiliência que definiram sua carreira, refletindo tanto o triunfo pessoal quanto o glamour sofisticado da Hollywood clássica. Em seu legado cuidadosamente cultivado, o colar de Crawford serve como testemunha silenciosa de suas lutas, sucessos e da metamorfose que a transformou em uma figura intemporal de elegância. Este emblema duradouro captura a complexa interação entre vulnerabilidade e força que tornou Joan Crawford inesquecível. Número 17.
Adolescente. Charlie Chaplin. Número 17 coloca os holofotes em Charlie Chaplin, o pioneiro do cinema mudo cujo amado bastão era uma extensão inseparável de seu talento cinematográfico. Por décadas, este simples bastão simbolizou o espírito, charme e humor duradouro, que definiram a ilustre carreira de Chaplin. Enterrado com sua querida bengala em um modesto cemitério suíço, o último memento de Chaplin encapsula o espírito do cinema antigo e o poder transformador da narrativa visual. Seu legado duradouro, pontuado por comédia física e emoção sincera, continua a influenciar gerações de artistas e cineastas. A bengala, simples porém profunda, serve como um lembrete tangível de um homem que transcendeu palavras para criar arte atemporal, deixando uma marca indelével na história do cinema. A vida e a obra de Chaplin continuam a ressoar profundamente com o público ao redor do mundo, oferecendo uma ponte para a era de ouro dos filmes mudos e lembrando-nos que a verdadeira arte se expressa por meio de ações e expressões em vez de apenas palavras, inspirando corações com criatividade atemporal. Número 16. Greta Garbo. No número 16, lembramos de Greta Garbo, a enigmática lenda sueca do cinema cuja natureza reservada se estendeu até mesmo ao seu ritual final de descanso. Garbo foi enterrada com um maço de cartas pessoais, seus conteúdos envoltos em mistério, oferecendo um último sussurro de seus pensamentos e segredos mais íntimos. Essas cartas, preservadas com o máximo cuidado, acredita-se que contenham reflexões sobre uma vida de reclusão, brilhantismo e paixão artística. Uma confissão íntima deixada para a eternidade. A escolha de Garbo de levar suas correspondências pessoais para o túmulo encapsula o mistério que definiu sua persona pública. Isso convida à especulação e fascinação, levando admiradores e estudiosos a ponderarem sobre as profundezas de seu mundo solitário e as narrativas ocultas de uma mulher que outrora comandou a tela de cinema com poder silencioso. Seu legado continua a despertar curiosidade, à medida que cada novo detalhe descoberto de seus escritos privados aprofunda o enigma em torno de sua vida. Garbo continua sendo um símbolo de mistério e solidão artística, que cativa e inspira até hoje. Seu mistério perdura, ecoando através de cada segredo sussurrado por toda a eternidade. Número 15. Louis Armstrong. Número 15 celebra Louis Armstrong, o pioneiro trompetista de jazz, cujas melodias emocionantes revolucionaram a música em todo o mundo. A homenagem final de Armstrong foi seu amado trompete, um instrumento querido que não apenas carregava seu som icônico, mas também simbolizava a própria essência do jazz. No seu caixão, esta trompete valorizada serve como testemunho de uma vida de performances inovadoras e um legado que mudou para sempre o cenário musical. Seu instrumento, polido e reverenciado, ecoa o espírito de improvisação e a energia inovadora que definiram sua arte. A presença duradoura de Louis Armstrong no mundo da música é imortalizada por este último memento comovente, um emblema de criatividade, paixão e poder transformador do jazz, que continua a inspirar incontáveis músicos e fãs ao redor do mundo. O legado de Armstrong não se limita às notas que ele tocou ou aos ritmos que criou. Ele vive em cada improvisação, em cada explosão de trompete cheia de alma que ressoa tanto em clubes esfumaçados quanto em grandes salas de concerto. Sua história de vida, marcada por inovação e perseverança, continua a influenciar a evolução do jazz, tornando seu último lembrete um farol atemporal de brilho musical. Seu espírito duradouro brilha, inspirando cada futura geração de jazz. Número 14. Theda Bara. O número 14 é reservado para Theda Bara, a original femme fatale de Hollywood, cuja presença assombrosa na tela lhe rendeu o apelido de A Vampira Eterna. A homenagem final a Bara foi um véu delicado de renda preta, graciosamente drapeado sobre seu caixão, uma última referência ao mistério e perigo que definiam sua persona enigmática. O véu, um artefato do cinema mudo, é tanto uma homenagem aos seus papéis inesquecíveis, quanto um símbolo do fascínio sedutor que ela emanava. Ele remete a uma época em que lendas do cinema cativavam o público com suas personalidades maiores do que a vida e charme enigmático. Em seus momentos finais, Theda Bara abraçou os próprios elementos que a tornaram uma estrela, deixando uma impressão indelével que continua a inspirar curiosidade.
e fascinação entre historiadores de cinema e fãs. Seu acessório final de descanso não apenas celebra seu legado cinematográfico, mas também serve como um emblema atemporal do poder do fascínio e da arte do mistério, garantindo que sua história permaneça tão cativante quanto os papéis que interpretou. Seu legado perdura através das décadas, um farol do glamour e intriga do velho Hollywood. Cada vislumbre do véu nos convida a voltar no tempo, onde o mistério e o drama reinavam supremos, deixando uma impressão duradoura na história do cinema em homenagem eterna. Número 13. Babe Ruth. Número 13 nos leva a Babe Ruth, um ícone esportivo incomparável cuja influência no beisebol continua lendária. Enterrado com uma bola de beisebol assinada por seus estimados colegas dos New York Yankees, a homenagem final a Ruth é uma profunda referência ao jogo que ele revolucionou. Esta bola de beisebol, mais do que um simples objeto de memorabilia, simboliza o companheirismo, a paixão e o espírito competitivo que definiram sua carreira extraordinária. Para Babe Ruth, a bola representa inúmeras memórias de rebatidas, que quebraram recordes, estádios eletrizantes e a magia eterna do passatempo favorito da América. Seu legado no diamante transcende estatísticas e recordes, capturando o coração e a alma do próprio beisebol. Cada autógrafo e assinatura desgastada na bola contam uma história de triunfo, trabalho em equipe e a alegria duradoura encontrada no esporte. Enquanto fãs e historiadores refletem sobre seu impacto monumental, a bola de beisebol assinada permanece como um lembrete tangível de uma época em que o rugido da multidão e a emoção do jogo eram os marcadores supremos de um verdadeiro herói americano. O Memorial de Beisebol de Babe Ruth captura não apenas o espírito de uma era passada, mas também a determinação incansável que o impulsionou à grandeza. As bordas gastas e assinaturas desbotadas evocam memórias de momentos inesquecíveis, eternizando-o como um símbolo duradouro do beisebol. Alma. Sua lenda vive, ecoando em cada aplauso e no estalo do bastão. Número 12. John Barrymore. Número 12 destaca John Barrymore, um colosso teatral cuja paixão por Shakespeare deixou uma marca indelével tanto no palco quanto na tela. Barrymore foi sepultado com sua cópia bem utilizada de Hamlet de Shakespeare, um roteiro precioso, repleto de suas anotações e marcações manuscritas. Este artefato profundamente pessoal fala volumes sobre seu amor duradouro pelas artes dramáticas e seu compromisso inabalável com o ofício. Cada anotação nas páginas captura a intensidade de sua atuação, a turbulência emocional que ele experimentou e o fervor artístico que o levou a interpretar uma das maiores tragédias da literatura. A presença de Hamlet em seu local de descanso final serve como um tributo adequado a um homem que viveu e respirou o teatro. Simboliza a conexão íntima entre sua vida e sua arte, encapsulando o poder transformador da performance e a relevância atemporal da literatura clássica. O Memorial de Barrymore, centrado neste roteiro, continua a inspirar aqueles que apreciam o rico panorama da história teatral e o legado de um dos atores mais cativantes dos Estados Unidos. A homenagem final de John Barrymore através de Hamlet oferece uma visão incomparável de sua alma, fundindo suas reflexões pessoais com os temas universais de tragédia e redenção. Este memento não apenas preenche a lacuna entre o passado e o presente, mas também serve como um símbolo eterno de paixão e dedicação artística, inspirando gerações a explorar as profundezas da expressão teatral. Sua memória vive em cada apresentação. Número 11. Jean Harlow. Número 11 foca em Jean Harlow, a deslumbrante loira fatal cuja morte prematura chocou Hollywood. Em uma partida do luxo típico, a lembrança final de Harlow foi um simples travesseiro colocado em seu caixão. Um objeto modesto, mas profundamente pessoal, oferecendo conforto em seus momentos finais. Este travesseiro modesto, distante das joias cintilantes e das roupas extravagantes geralmente associadas à sua imagem, fala muito sobre a vulnerabilidade por trás da persona pública. Enquanto os fãs recordam sua presença vivaz na tela, o travesseiro nos lembra da fragilidade humana da qual nem as estrelas mais brilhantes podem escapar. Ela ressalta uma realidade comovente. Por trás do glamour e do fascínio, encontra-se uma jornada pessoal e privada, marcada por luta, tristeza
e busca por consolo. A escolha de Jean Harlow de ter um travesseiro acompanhando-a para o túmulo encapsula a natureza agridoce da fama, uma justa posição de celebridade radiante e vulnerabilidade íntima. Em sua quieta simplicidade, o travesseiro oferece um terno lembrete de que, por trás do brilho e glamour de Hollywood, cada estrela carrega seus próprios fardos e anseios, tornando sua homenagem final um comovente símbolo de conforto e da inevitável necessidade humana de descanso e paz. O memorial de Jean Harlow, marcado pela humilde presença de um travesseiro, nos convida a refletir sobre a complexa interação entre o glamour público e o desespero privado. Ele permanece como um silencioso testemunho da verdade duradoura de que, por baixo da superfície da fama, cada alma anseia por consolo, descanso e um momento de verdadeira paz de coração. Número 10. Humphrey Bogart. O número 10 é dedicado a Humphrey Bogart, uma estrela eterna de Hollywood cuja lenda duradoura foi marcada por sua personalidade fria, enigmática e papéis inesquecíveis. O último memorial de Bogart foi um pequeno apito de ouro, um presente único dado por sua amada esposa, Lauren Bacall, inscrito com a frase evocativa: "Se você quer algo, apenas assobie." Este pequeno instrumento encapsula uma parte significativa da história cinematográfica e pessoal. Embora frequentemente citado incorretamente e envolto em mito, como o famoso, embora apócrifo, "Toque de novo, Sam", o apito permanece um símbolo poderoso do vínculo duradouro entre Bogart e Bacall, e de um romance que transcendeu a tela de cinema. Serve como um lembrete de uma era em que as estrelas de cinema criavam legados duradouros, tanto através de sua arte quanto de seus relacionamentos pessoais, deixando para trás relíquias que continuam a fascinar fãs e historiadores igualmente. Este último símbolo, modesto na aparência, mas rico em significado, oferece-nos um vislumbre dos detalhes íntimos de uma vida que tinha tanto a ver com conexões emocionais quanto com performances lendárias. O charme duradouro de Humphrey Bogart e sua profunda conexão com Lauren Bacall são imortalizados neste apito pequeno, mas profundamente significativo. Além de sua forma simples, o instrumento encapsula um período em Hollywood onde romance e cinema se uniram para criar histórias que continuam a capturar nossa imaginação. Cada vez que o apito é lembrado, ele ecoa o espírito de uma era, definida por paixão, resiliência e uma narrativa sutil, e não dita de amor. Este relicário permanece uma ponte entre a história do cinema e o legado pessoal, uma homenagem eterna. Número 9. Jackie Gleason. O número 9 destaca Jackie Gleason, um lendário entertainer conhecido por sua impecável noção de tempo cômico e personalidade grandiosa. A homenagem final de Gleason foi seu taco de sinuca favorito, um objeto que carregava o peso de inúmeros jogos de alto risco e vitórias pessoais ao longo de sua vida. Este taco de sinuca, desgastado por anos de uso, simboliza não apenas sua paixão pelo jogo, mas também sua incansável busca pela excelência em cada empreendimento. Conhecido por desafiar até os oponentes mais habilidosos, o taco de Gleason era um companheiro constante durante seus momentos mais memoráveis, tanto dentro quanto fora das telas. Ele serve como um lembrete tangível da precisão, confiança e talento que definiram seu caráter na vida real, assim como em suas interpretações na tela. Mais do que apenas um implemento esportivo, o taco reflete o espírito de competição, camaradagem e a emoção duradoura do jogo. O enterro único de Jackie Gleason com este taco de bilhar une os mundos do entretenimento e do esporte, incorporando a natureza multifacetada de um homem que viveu sua vida com energia e paixão incomparáveis. Seu último lembrança, imbuído das tradições dos jogos de sinuca de apostas altas, continua a evocar admiração de fãs, colegas e historiadores, sendo um testemunho do legado inesquecível de um artista, cujo impacto transcende as barreiras do tempo. A história de Jackie Gleason, pontuada por seu espírito lúdico e competitivo, nos oferece uma janela para uma era em que entretenimento e esportes estavam entrelaçados em uma dança dinâmica de paixão e perseverança. Seu taco de bilhar é mais do que uma relíquia. É um símbolo da jornada de sua vida, ecoando para sempre o som de espíritos triunfantes e livres, perseguindo incansavelmente o horizonte sem fim da vida. Verdadeiramente, seu legado continua a inspirar aqueles que ousam viver com coragem e abraçar a jornada imprevisível da vida.
Esta homenagem adicional em palavras honra sua memória e celebra. Celebra o espírito destemido que transformou para sempre a face do cinema. Número 8. Buster Keaton. No número 8, lembramos de Buster Keaton, o mestre da comédia silenciosa, cujo icônico chapéu de pork pie fazia parte de sua persona na tela, tanto quanto sua expressão impassível. A homenagem final de Keaton foi este próprio chapéu, um símbolo de sua resiliência e de sua incrível habilidade em realizar acrobacias de risco com uma postura estoica e imperturbável. O chapéu, usado ao longo de décadas de inovação cinematográfica e provações pessoais, representa uma combinação única de humor, determinação e excelência artística que caracterizou a ilustre carreira de Keaton. Não é apenas um acessório, mas um testemunho da era do cinema mudo, quando a comédia visual falava mais alto do que as palavras. O chapéu de Buster Keaton continua a evocar imagens de façanhas físicas ousadas e gags perfeitamente sincronizados, encapsulando um período na história de Hollywood que ainda inspira cineastas e comediantes hoje. Ao refletirmos sobre suas contribuições inovadoras para o cinema, o chapéu pork pie permanece como uma relíquia duradoura de uma época em que o riso era criado através de um timing meticuloso e criatividade ousada, eternizando Keaton como uma figura atemporal nos anais do cinema. O legado de Buster Keaton está escrito na linguagem do riso, onde cada inclinação do seu chapéu e cada gesto sutil contavam uma história que transcendeu a necessidade de diálogo. Seu chapéu pork pie, uma peça simples, mas profunda de sua identidade, capturou a essência de um homem que se atreveu a desafiar os limites da arte cinematográfica. Continua a servir como um lembrete de uma época em que a fisicalidade e o humor visual reinavam supremos, estabelecendo um padrão para a comédia que ainda é celebrado hoje. Enquanto cineastas e comediantes modernos olham para trás, veem no acessório icônico de Keaton não apenas uma relíquia do passado, mas um farol guiando a evolução do humor no cinema. Seu espírito vive em cada quadro de filme mudo. Uma homenagem eterna. Número 7. James Dean. Número 7 é dedicado a James Dean, o ícone rebelde cujo espírito indomável e amor pela estrada aberta definiram sua vida tragicamente breve, mas inesquecível. A homenagem final a Dean veio na forma de um par de óculos de corridas, símbolo de sua paixão pela velocidade e pela emoção de viver no limite. Conhecido por suas atividades ousadas fora das telas, esses óculos representam não apenas seu amor pelas corridas, mas também o espírito indomável de um homem que viveu a vida a todo vapor. Em sua breve carreira, e vida ainda mais breve, James Dean capturou os corações de milhões com sua intensidade crua e compromisso com a autenticidade. Seus óculos de corrida, gastos e marcados pelas incontáveis aventuras que empreendeu, servem como um lembrete tangível das buscas cheias de adrenalina que o definiram. Eles falam dos sonhos da juventude, da busca pela liberdade e dos riscos inerentes de viver a vida sem desculpas na via rápida. Ao refletirmos sobre o legado duradouro de Dean, esses óculos simbolizam um legado de coragem, risco e uma busca incessante pela paixão. Tudo o que o imortalizou nos anais da tradição de Hollywood. Eles continuam a inspirar não apenas os aficionados por cinema, mas também uma nova geração de buscadores de emoções que veem em sua vida um chamado para romper limites e perseguir seus sonhos mais selvagens com entusiasmo e determinação desenfreados. A memória de James Dean permanece um farol para aqueles audazes, o suficiente para desafiar a convenção. Seus óculos de corrida, emblemáticos tanto da rebeldia juvenil quanto de um espírito de aventura duradouro, continuam a ressoar com públicos que anseiam pela liberdade da estrada aberta. Eles nos lembram que os momentos mais emocionantes da vida muitas vezes vêm com riscos, e que a coragem para seguir as próprias paixões é uma virtude atemporal. O legado de Dean, encapsulado nestes simples óculos, fala ao coração de cada rebelde. Sua memória alimenta os sonhos de espíritos livres, que perseguem incansavelmente o horizonte infinito da vida. Verdadeiramente. Seu legado continua a inspirar aqueles que ousam viver de forma audaz e abraçar a jornada imprevisível da vida. Esta homenagem adicional, em palavras, honra sua memória e celebra o espírito destemido, que transformou para sempre a face do cinema. Número 6. Marilyn Monroe. O número 6 nos leva a Marilyn Monroe, a musa atemporal cuja vida trágica e beleza duradoura cativaram o mundo. Em um último ato de mistério,
Monroe foi enterrada com uma nota de seu ex-marido, Joe DiMaggio, uma mensagem secreta cujo conteúdo permaneceu oculto do público por décadas. Esta nota enigmática, escondida entre os luxuosos adornos de seu caixão, gerou especulações e debates intermináveis. Alguns se perguntam se continha um pedido de desculpas, uma declaração final de amor, ou até mesmo uma promessa que a manteria eternamente acompanhada por uma presença do passado. A nota, embora pequena e discreta, carrega o peso de uma história pessoal complicada e das profundas emoções não resolvidas que seguiram Monroe ao longo de sua vida. É um testemunho silencioso das complexidades por trás de sua persona pública. Uma icônica estrela glamurosa cujo mundo interior estava repleto de tristeza e anseio. Ao explorarmos o legado de Marilyn Monroe, esta nota misteriosa serve como um lembrete pungente de que mesmo aqueles que parecem encarnar a perfeição na tela de cinema, muitas vezes escondem verdades privadas turbulentas. Ela nos desafia a olhar além do brilho e glamour, para reconhecer o coração humano pulsando sob as camadas de fama. O último memento de Monroe nos convida a refletir sobre a dualidade da celebridade. Uma vida de sucesso radiante entrelaçada com dor pessoal e mistério. Seu legado duradouro continua a fascinar e inspirar, provando que por trás de cada ícone celebrado há uma história de vulnerabilidade e desejo não expresso. A homenagem final de Marilyn Monroe, encapsulada naquela nota misteriosa, faz a ponte entre a adoração pública e o desespero privado. Convida-nos a questionar as profundezas ocultas da fama e a compreender que cada fachada glamourosa esconde uma realidade humana mais complexa. Sua memória, envolta tanto em luz quanto em sombra, continua a ser uma fonte de fascínio, provocando discussões contínuas sobre o verdadeiro custo da fama e as vidas interiores daqueles que cativam profundamente nossos corações. Número 5. Clark Gable. O número 5 volta nossa atenção para Clark Gable, o protagonista por excelência de Hollywood, cujo charme duradouro e persona robusta o tornaram um símbolo do cinema clássico. O último lembrança de Gable foi um estojo de cigarro dourado, um presente profundamente pessoal de Carole Lombard. O amor de sua vida, gravado com uma mensagem sincera que capturava a profundidade de sua conexão. Este elegante acessório, um companheiro constante ao longo de sua tumultuada vida, fala muito sobre um romance tragicamente interrompido pela perda. O porta-cigarros é mais do que uma peça de joalheria. É uma lembrança tangível de um tempo em que paixão e desgosto se entrelaçavam no brilho da velha Hollywood. O tributo final de Gable, preservado com meticuloso cuidado, encapsula a natureza agridoce do amor e da perda, simbolizando tanto a beleza quanto a dor de uma vida vivida sob os holofotes. Ao refletirmos sobre sua carreira lendária e os muitos papéis que o definiram, o estojo de cigarro de ouro emerge como um emblema de afeto duradouro e lembrança. Ele conta a história de um homem que valorizava o amor e viveu com uma intensidade que deixou uma marca indelével nos corações de muitos. No seu brilho sutil e gravação intrincada, encontramos ecos de uma era passada. Um tempo em que cada gesto, cada lembrança carregava um significado profundo. O último símbolo de descanso de Clark Gable nos convida a apreciar não apenas o glamour do cinema clássico, mas também os momentos humanos ternos que o tornaram inesquecível. O porta-cigarros de ouro de Clark Gable é uma relíquia que remete a uma era passada de romance cinematográfico e devoção pessoal. Carrega consigo sussurros de histórias de amor apaixonadas, confissões secretas e as memórias agridoce de uma época em que cada lembrança tinha significado. Este último memento é um profundo lembrete do homem por trás do mito. Um homem cuja vida foi tão dramática e envolvente, fora das telas quanto foi dentro. Ele nos convida a explorar as ternas interseções de amor, perda e o poder duradouro da memória. Tudo encapsulado em um único e magnífico artefato dourado. Número 4. Walt Disney. Número 4 celebra Walt Disney, o visionário cujo gênio criativo construiu um império do entretenimento em torno de um pequeno rato. A última lembrança de Disney foi um clipe de gravata em forma de sua criação mais famosa, um lembrete sutil, porém poderoso, do momento em que Mickey Mouse salvou sua carreira e transformou sua sorte. Este clipe de gravata, um presente de sua dedicada esposa, Lillian, encapsula o espírito de perseverança e inovação que definiu o trabalho de sua vida.
Mais do que um simples acessório, o clipe de gravata é um símbolo de resiliência diante da adversidade, representando o ponto de virada que transformou um animador em dificuldades em um ícone global. Evoca as memórias de dias longos e desafiadores, e o triunfo da criatividade sobre a adversidade. O legado de Walt Disney, imortalizado por sua dedicação à narrativa e à imaginação, está para sempre ligado ao pequeno clipe que outrora adornava sua gravata, marcando o nascimento de um império que continua a inspirar sonhadores ao redor do mundo. Ao olharmos para trás, para o homem que criou magia a partir de começos modestos, este último símbolo nos oferece um vislumbre das lutas pessoais e do triunfo final que definiram a notável jornada de Disney. O último lembrança de Walt Disney, o prendedor de gravata, está imbuído de camadas de significado pessoal e profissional. Ele não apenas comemora um momento crucial em sua carreira histórica, mas também reflete o espírito indomável que lhe permitiu superar inúmeros obstáculos. Cada vez que o clipe é mencionado, ele evoca o árduo caminho de perseverança, noites longas cheias de visões criativas e a busca implacável de sonhos que pareciam quase impossíveis. Este objeto modesto tornou-se uma testemunha silenciosa do nascimento de um império do entretenimento, um símbolo que ressoou com o poder transformador da criatividade. Em um mundo onde a inovação era o único caminho para a sobrevivência, o prendedor de gravata, da Disney, é um testemunho do triunfo da imaginação sobre o desespero, um lembrete de que até mesmo o menor símbolo pode desencadear uma mudança monumental. Seu legado está entrelaçado no tecido da narrativa moderna, inspirando milhões a acreditar que a magia pode realmente ser criada a partir de começos humildes, e que cada revés pode se tornar um passo em direção à grandeza universalmente. Número 3. Frank Sinatra. Número 3. Revisita Frank Sinatra, o icônico cantor, cujo suposto último presente foi um rolo de moedas de 10 centavos. Em uma história que há muito intriga fãs e historiadores, disse que essa peça, aparentemente comum de moeda, acompanhou Sinatra em seu local de descanso final. O rolo de moedas de 10 centavos, embora modesto à primeira vista, adquiriu uma qualidade quase mítica ao longo do tempo, com alguns acreditando que fosse um talismã que carregava tanto sorte quanto infortúnio. Este detalhe específico no ritual de sepultamento de Sinatra gerou debates e teorias sobre a interseção entre celebridade, superstição e história pessoal. Para alguns, os dimes simbolizam uma conexão com um momento de crise, uma época em que as incertezas da vida se tornaram grandes e um simples rolo de moedas se tornou uma testemunha silenciosa da luta pessoal. Para outros, representa uma peculiaridade do destino, um lembrete de que mesmo aqueles que parecem maiores que a vida podem carregar consigo pequenos símbolos de vulnerabilidade e fragilidade humana. A história dos rolos de moedas de Frank Sinatra nos desafia a olhar além da superfície do glamour das celebridades e considerar as camadas mais profundas e muitas vezes misteriosas que compõem uma vida vivida sob os olhos do público. Convida-nos a refletir sobre o papel da sorte, do destino e da superstição na vida daqueles que despertam nossa admiração. Ao refletirmos sobre este curioso relicário, lembramo-nos de que toda lenda é composta tanto por grandiosidade quanto por pequenos detalhes humanos, cada um contribuindo para o rico tapete de um legado duradouro. O rolo de moedas de 10 centavos de Frank Sinatra, embora aparentemente trivial, tornou-se um ponto focal para discussões sobre a interação entre símbolos materiais e as emoções intangíveis de uma vida. Ele representa um momento em que gestos econômicos transcenderam seu valor literal para se tornarem um depósito de esperanças, medos e as narrativas silenciosas de uma carreira lendária. Este relicário desafia as noções convencionais de riqueza e legado, convidando-nos a considerar como até os objetos mais mundanos podem adquirir um significado profundo no contexto da história pessoal, mas da relação entre destino, identidade, condição humana. Número 2. Bela Lugosi. Número 2 é para Bela Lugosi, o lendário ator de terror cuja associação com Drácula é tão icônica quanto assustadora. A homenagem final a Lugosi foi a capa de Drácula, uma peça que se tornou sinônimo de sua imagem duradoura e do mistério do sobrenatural. Esta capa, impregnada com o glamour sombrio dos filmes clássicos de terror, não só definiu seu personagem na tela, mas também passou a representar um legado de intriga e suspense. Na fraca luz da era dourada de Hollywood,
a capa transformou-se em um símbolo tanto de poder quanto de vulnerabilidade, incorporando a dupla natureza de um homem que cativou o público com sua presença enigmática. Ao longo das décadas, a capa do Drácula inspirou inúmeras histórias de mistério e fascinação, seu próprio tecido entrelaçado na tradição do cinema. O último souvenir de Bela Lugosi nos desafia a olhar além das narrativas convencionais de fama, convidando-nos a explorar a interação entre mito e realidade. Serve como um lembrete de que os símbolos que associamos aos nossos heróis muitas vezes ganham vida própria, evoluindo para ícones que transcendem seu contexto original. Ao nos aprofundarmos na história por trás da capa de Lugosi, descobrimos camadas de significado cultural e expressão artística que continuam a influenciar o gênero de terror até hoje. O apelo duradouro da capa de Drácula reside na sua capacidade de evocar tanto medo quanto admiração, uma dualidade que reflete a complexidade da própria vida e carreira de Lugosi. É um testemunho do poder da imagem em moldar nossa imaginação coletiva, garantindo que o legado de um mestre do horror perdure muito além do último apagar das luzes. A última recordação de Bela Lugosi, a capa de Drácula, transcende o mero figurino para se tornar um emblema de terror cinematográfico e arte. Com o tempo, transformou-se em um símbolo poderoso que fala do eterno encanto do horror, convidando o público a explorar os mistérios da noite. Cada dobra do tecido, cada borda desgastada, carrega consigo uma história de performances inesquecíveis e uma carreira que uniu os reinos da fantasia e medo. Esta capa, imbuída do legado de uma das figuras mais icônicas do cinema, continua a inspirar releituras criativas e permanece como um monumento duradouro à arte que definiu uma era do horror clássico. Este símbolo duradouro não apenas imortaliza as performances inesquecíveis de Lugosi, mas também convida uma nova geração a experimentar profundamente o poder bruto e sem filtros do horror clássico. Número 1. Rudolph Valentino. Número 1, e a joia da coroa da nossa lista, é Rudolph Valentino, o galã do cinema mudo cujo mistério e charme cativaram o público ao redor do mundo. O último memento de Valentino foi o infame Anel do Destino, uma peça de joalheria envolta em mistério e lendas sussurradas. De acordo com a lenda, este anel foi descoberto em uma pequena loja de Los Angeles, e apesar dos avisos ominosos do joalheiro sobre sua natureza amaldiçoada, Valentino foi irresistivelmente atraído por seu design assustador. Quase imediatamente a desgraça lhe ocorreu. Seus filmes tiveram desempenho ruim. Os críticos se voltaram contra ele, e sua saúde começou um rápido declínio, que, em última análise, levou à sua morte prematura aos 31 anos. O anel, imerso em superstição, já passou por muitas mãos, com cada proprietário aparentemente enfrentando uma série de eventos infelizes. Para alguns, é um talismã de má sorte. Para outros, um presságio do próprio destino. O sepultamento de Valentino com o Anel do Destino garantiu que seu legado ficasse para sempre entrelaçado a uma aura de mistério e intriga, deixando para trás mais perguntas do que respostas.